Oi, gente, sejam bem-vindos a mais uma sessão comigo no nosso cinema. Então, se acomodem aí no sofá de vocês, que hoje a gente vai falar sobre Bugônia. Eu tô muito animado para falar sobre esse filme porque ele é um filme do meu diretor favorito, o Yorgos Lanthimos, e é um filme que eu tô aguardando há muito tempo para ver. Eu combinei comigo mesmo que eu só ia assistir quando eu pudesse gravar uma crítica aqui para vocês, porque eu queria deixar isso no meu canal. E, enfim, né, vamos lá. No começo do filme, a gente vê algumas filmagens, alguns vídeos de abelhas, e é meio que explicado a gente um pouquinho de como funciona a sociedade delas, né? E o filme, ele tem vários paralelos quanto a isso. E a gente é apresentado ao nosso protagonista, o Ted, que é muito bem interpretado pelo Jesse Plemons. Ele faz um papel magnífico com esse personagem. A gente ainda vai chegar lá. E o seu primo, que ele faz uma lavagem cerebral assim grandiosa nesse coitado desse primo dele. O Ted, ele é um grande negacionista e ele adora teorias de conspiração. Ele fala no filme como ele procurou muito por pensamentos de extrema-direita, direita, esquerda, extrema-esquerda e é, comunismo e blá blá blá. E no final ele fica com aquelas teorias loucas da conspiração dele, que é muito uma coisa que a gente vê nos dias de hoje, né? Em que a gente recebe muita informação pela internet e muita gente simplesmente acredita no que elas querem, sem nem ter nenhuma base científica naquilo, nenhuma comprovação, mas elas vão até o final lutando por aquilo que elas acreditam, mesmo sendo a coisa mais ridícula do mundo. E aí a gente conhece um pouco da vida dele, né? Ele tem uma vida bem ordinária, digamos assim. Ele trabalha numa empresa em que ele é apenas um operário, igual as abelhas que ele cultiva, e o trabalho dele é um trabalho bem chato e repetitivo, numa empresa que a CEO é ninguém mais, ninguém menos do que a Emma Stone. A personagem dela é a Michelle. Ela tem uma vida completamente diferente da dele. Ela tem uma vida de muito luxo e de muita fama. Ela tem uma carreira de muito sucesso nessa empresa. O filme mostra ela na Forbes e com a Michelle Obama. E, enfim, ela é uma pessoa grandiosíssima na sociedade e ali por onde eles vivem. E o nosso protagonista, ele acredita fielmente que existem alienígenas no mundo infiltrados querendo acabar com a raça humana. E uma dessas pessoas que ele acredita fielmente que é um alienígena é a CEO da empresa que ele trabalha, a Michelle. Então ele se prepara e convence o primo dele a raptar ela. Eles, antes disso, passam por todo um processo de, inclusive, castração química. E tudo aquilo que ele reclama nos alienígenas e em tudo aquilo que ele acredita sobre manipulação, enfim, ele faz exatamente igual com o primo dele, manipulando ele a fazer exatamente o que ele quer. O primo dele não pode falar com a Michelle, ele não pode dizer, não pode ter vontades, ele não tem nenhum dedo ali no trabalho deles, ele só faz o que ele é mandado e pronto. E um dia eles conseguem raptar a Michelle, escondem no porão, raspam a cabeça dela porque ele acredita que é assim que ela consegue se comunicar com os outros alienígenas. E o pedido dele a ela é que ela faça uma espécie de reunião dele com o chefe dela para que eles abandonem o planeta Terra e a humanidade consiga, né, viver bem e feliz sem os alienígenas, que são uma espécie de ameaça pra gente. E aí ela, num primeiro momento, fica assim
meu querido, o que que você tá falando? Eu não sou um alienígena, esse tipo de coisa não existe. E você é muito engraçado assistir tudo isso porque a gente passa por esse tipo de coisa no dia a dia, em que a gente, por exemplo, vê. Esses dias eu recebi um Reels no Instagram de que a ivermectina poderia ser uma cura para o câncer. E aí a gente fica tipo, gente, não, isso não é possível. Ou então recebe um vídeo da nossa avó, tipo, olha só que cachorro inteligente. E a gente vê logo de cara, gente, isso é IA. E aí é, a gente vive esse tipo de situação o tempo todo hoje em dia, mas a gente não percebe a comicidade nisso tudo e um grauzinho de preocupação que a gente deveria ter também. E aí ela nega, com certeza, né, que ela é um alienígena e tenta convencer ele de que isso não existe, de que a polícia vai achar ele, ele precisa soltar ela, enfim. Mas ele também está 100% convencido de que ela é uma alienígena, porque ele já conhece todos os sinais disso, e ele mantém ela presa lá, esperando pelo dia do eclipse lunar, que não faz o menor sentido existir, já que no filme a Terra é plana. E aí, enfim, ele mantém ela presa e tentando convencer ela a dizer que ela é um alienígena e fazer esse contato. E o filme vai passando, passando, ela tenta fugir de várias formas, ele tortura ela de várias formas também. E aí, a partir daqui, eu vou ter que falar vários spoilers, então se você ainda não assistiu o filme, eu recomendo muito que você pause o vídeo e só assista depois que você tiver assistido o filme, porque eu já falei o máximo que eu posso falar sem dar spoilers pra vocês. E é isso. Eu gosto muito dos filmes do Yorgos porque eles são bem lentos, eles são bem gradativos e toda a grande coisa fica pro final e você fica tenso e fica com muita expectativa esperando aquilo e eles sempre conseguem entregar um final bom. E aí, nesse filme, a gente já recebe uma coisa completamente diferente. O filme é sempre muito ativo, sempre muito. São muitas reviravoltas acontecendo, são muitas loucuras, e você sempre fica, meu Deus, o que está acontecendo? Em que eu acredito? Porque a partir de um momento começa a fazer muito sentido ela ser um alienígena, depois você fica, não, eu não tô acreditando nesse cara maluco que fez até uma castração química para poder, né, fazer tudo isso. Ele raptou uma mulher, ele tá torturando ela e isso não faz o menor sentido. Porém, depois de um tempo, um policial chega na casa dele. Isso acaba levando o primo do Ted a tirar a própria vida no porão enquanto ele estava lá cuidando da Michelle. Depois dessa morte do primo dele, ele consegue ficar mais maluco ainda e num momento assim de ai, preciso me salvar. A Michelle diz que tem a cura no carro dela para a mãe do Ted, que toda essa questão dele com a Michelle é uma questão de rancor, porque ele acredita que ela manteve a mãe dele em coma, ela que foi culpada pelos problemas de saúde da mãe. E aí ela diz que tem essa cura no carro dela, dentro de um frasco de anticongelamento. E aí ele, mesmo com tudo dizendo que aquilo não é a cura, que aquilo é um anticongelante, ele vai, pega numa seringa e coloca no soro da mãe dele, que logicamente vem a óbito. E aí ele vai atrás da Michelle. A Michelle mais uma vez engana ele. Ela diz: olha, tá bom, eu sou alienígena, eu menti pra você, mas eu posso finalmente fazer essa ligação entre você e o meu chefe. E aí ela coloca ele dentro de um closet que ela tem dentro do escritório dela, e explode ele lá dentro. Depois disso, o filme começa a ficar. Ele atinge o seu ápice e começa a ficar muito engraçado, divertido, mais do que já estava sendo. É, e simplesmente a gente vê ela sendo a chefe de todos os alienígenas lá. A gente vê um ambiente extremamente fantástico e
com cenários muito fantásticos e roupas muito fantásticas, cabelos muito engraçados, chapéus, e tudo isso é uma coisa bem cômica, que foi o ápice do filme, sabe? E foi um momento que eu senti, tipo assim, eu tava com muito medo enquanto eu tava assistindo o filme, porque eu não sabia, eu não sabia como ele ia terminar, e eu tenho um problema muito grande com diretores que não sabem dar um final grandioso para um filme que estava sendo bom, que foi o que aconteceu com Backrooms, por exemplo. E no final do filme ele consegue ficar ainda melhor do que tudo que já tinha sido mostrado. Eu tinha me esquecido o quão maravilhoso, o quão tesudo é assistir um filme do Yorgos e como ele consegue dar um final digno aos filmes dele, como aquele final foi maravilhoso em todos os aspectos. E infelizmente a humanidade acaba porque a humanidade era um experimento dos alienígenas que no final das contas deu errado, não tinha mais nenhuma chance de dar certo, e a personagem da Emma, a Michelle, ela tem que tomar uma decisão drástica de acabar com a humanidade, e no fim a gente vê novamente aquelas abelhas, igual a gente viu no começo do filme, enquanto a humanidade está completamente morta, e a gente acaba caindo de novo naquela crítica social de que nós somos os verdadeiros é, monstros aqui na Terra, sabe? A gente que está caminhando para um fim de mundo, a gente que está caminhando para acabar com a nossa própria casa, e a salvação são os animais, a natureza, e isso foi muito bem mostrado naquele final em que tá todo mundo morto e o planeta Terra vai renascendo a partir da natureza, dos outros animais, e eu achei um final fantástico, lindo. A atuação tanto da Emma como do Plemons foi uma coisa linda, sabe? Eu acho que ele conseguiu muito bem passar aquela ideia de loucura completa. Ele era um personagem completamente fora de si, que muitas vezes você achava que era alguém transtornado da cabeça, ele estava em psicose ou algo do tipo, mas não, ele só realmente acreditava muito nessas teorias da conspiração dele. E a Emma também mostrou um controle, sabe, nas expressões dela, e eu achei muito lindo como tanto o Pledges, mas ela principalmente conseguiram passar muita coisa apenas com expressões faciais, sabe? Em muitas cenas teve coisas que não foram ditas, mas a gente conseguiu ver e sentir a partir das expressões dele e deles. E eu acho que isso é o mais importante, o maior ato que um diretor consegue atingir em um filme, sabe? Isso é o mais difícil e o mais lindo de se ver no cinema. Muita gente fala sobre os filmes do Yorgos com um pouco de desgosto e crítica, porque ele é bem extremo em alguns momentos e ele é bem louco mesmo. Todos os filmes dele são extremamente loucos, mas isso é o que me faz ser apaixonado pela arte dele. E todas as loucuras dele são loucuras reais, sabe? São coisas que realmente acontecem, porque a gente, como humano, somos extremamente loucos, fazemos loucuras mesmo, é, inimagináveis, e ele mostra tudo isso de uma forma muito real, muito crua e, claro, às vezes um pouco mais, né? Um pouco mais aumentada, mas tudo isso é uma grande imitação da realidade, que é, né, o que a arte representa, uma grande imitação da realidade. Enfim, eu amei esse filme, não tenho palavras para dizer o quanto eu amei ele. Eu dei 5 estrelas no meu Letterboxd, de 5, e essa foi a minha opinião sobre o filme.
Se você também gostou do filme ou desgostou, eu vou adorar saber a sua opinião aqui nos comentários, se você puder deixar. Se você gostou do vídeo, deixa o like, se inscreva. Eu quero muito continuar tendo essa troca com vocês aqui e espero vocês nas nossas próximas sessões. Tchauzinho!